Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto doutrinário da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos dando início a este culto e convido você, o senhor, a senhora, a fechar os seus olhos para clamarmos ao Senhor, dando início a este culto. Após o clamor, nós vamos cantar um louvor e já na sequência do louvor, o pastor Amadeu estará aqui com outros pastores para discorrer sobre o assunto doutrinário deste programa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, suplicamos o Teu perdão, o derramar do Teu Espírito para nos dar comunhão com o Senhor e que assim possamos aprender mais do Senhor. Estende as Tuas mãos sobre nós, perdoa-nos, é o clamor que te fazemos pelo sangue de Jesus. Amém. O sangue de Jesus tem poder, poder que a mim pode valer. Se comunhão não posso eu sentir, Senhor, derrama do Teu sangue remidor. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do Teu sangue sobre mim. Em Tua presença estou, Senhor. De Ti necessito muito amor. Pelo poder que há em Teu sangue remidor, ó, vem purificar-me, meu Senhor. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do Teu sangue sobre mim. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do Teu sangue sobre mim.
Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pela TV aberta, os nossos canais aí de TV aberta, ou pela Sky, também aqueles que nos assistem pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que têm participado conosco, têm assistido os nossos programas. A todos, a paz do Senhor, são todos bem-vindos. Nós vamos continuar nossas conversas bíblicas, novamente com os pastores Marcelo Ferreira. Paz do Senhor a todos. Pastor Gilson. Paz do Senhor a todos. Para quem está vendo o programa pelas primeiras vezes, pastor Marcelo é o maestro por trás do maestro. Entendeu? O maestro do maestro, né? O grupo de louvor, tudo aquilo ali. Quem faz aquele trabalho gigantesco é o pastor Marcelo Ferreira, juntamente com sua esposa. E o nosso âncora da EBD, o homem da EBD, Gilson, o homem que consegue tirar 10 vídeos em 2000 em questão de um dia. Impressionante. Gilson, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu, paz do Senhor a todos. Nós vamos hoje abordar um outro dom muito importante na relação que Paulo coloca ali, é o segundo dom, que é o dom de ciência. As pessoas perguntam, ciência? Não é ciência no sentido daquilo que é do conhecido, da ciência humana que está aí, não. Essa ciência que Paulo se refere é conhecimento de Deus. Vocês estão lembrados lá da carta aos Romanos, quando Paulo fala do conhecimento de Deus, tão inescrutáveis são os seus juízos, sondáveis e tal, e fala sobre o conhecimento de Deus. Então, conhecimento, dom de ciências, também é chamado de conhecimento de Deus. Esse dom, ele é praticamente mencionado, e talvez seja muito importante, Marcelo e Gilson, que talvez foi uma operação do Espírito Santo mais marcante na vida dele, para a sua conversão. E por isso, no início da carta aos Coríntios, ele faz menção desse dom de outra forma. Ele diz assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo sentimento, né? Pela razão, né? Vamos dizer assim. O olho não viu, o ouvido não viu, não passou pela razão, né? Não passou pelo homem. Aquilo que Deus preparou para os que o amam. Eu vou começar então, Gilson, com você. O dom de ciência, então, como é que ele se apresenta, para os irmãos ouvirem, como é que esse dom se apresenta na vida da igreja? Quais as formas que ele se apresenta na vida da igreja? Muito bem. O dom de ciência é uma manifestação do Espírito Santo. E essa manifestação, ela acontece de 3 formas. Ou é através de uma visão, ou através de uma revelação, ou então até mesmo através de um sonho. Então, sonho, visão e revelação são a forma com as quais esse dom se manifesta, né? O irmão pode ter uma visão, pode ter um sonho, uma revelação. Aí a questão é saber se aquilo vem do Senhor ou não, que é outro assunto. Mas ela se manifesta exatamente dessas 3 formas. É interessante, quando fala também, pastor Amadeu, em conhecimento de Deus, quer dizer, a maneira como Deus dá a conhecer aquilo que está oculto. Exato. Então, o dom de ciência é exatamente o Senhor cientificando, ou seja, dando a conhecer aquilo que está oculto. Porque lá mesmo no Velho Testamento, a palavra do Senhor nos fala, né, que quando o Senhor fala com Jeremias, né, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, o dom espiritual é a maneira, o dom de ciência é a forma como o Senhor dá ciência, ou seja, dá conhecimento daquilo que está oculto. Justo. No Velho Testamento, esse dom existia de forma individual, né? Era focal, né? Pode contar você
No Velho Testamento? No Velho Testamento existiram todos esses 3 dons, né? Certo. O dom de ciência foi muito manifestado, naturalmente, de forma individual. Ele não era como agora na igreja, ele faz parte do corpo, ele faz parte da igreja, ele se manifesta na igreja. Então há sonhos de José, por exemplo, né? Os sonhos de José, as visões do profeta Daniel, né? E revelações, né? Quando o Senhor falava com Moisés, né? E disse o Senhor a Moisés, né? Então eram revelações da parte do Senhor, né? Então, é um dom que se manifestava no Velho Testamento. Os sonhos de José, né? Agora, isso, quer dizer, isso não é através de tudo isso. Antes de passar para o Marcelo, Gilson, então você abordou bem, né? Quer dizer, aquilo que estava oculto. Marcelo, eu vou entrar com você aqui agora. Então, o dom de ciências, é como o Gilson colocou ali, aquilo que está oculto. Né? Então, por exemplo, você vai orar por uma pessoa. Você tem muita experiência com isso. Você vai orar por uma pessoa. Você não sabe de nada daquela pessoa. Deus, ele é onisciente, ou seja, ele tem todo o conhecimento do que está acontecendo ali e do que está acontecendo naquela pessoa que você vai atender. Então, a manifestação do Espírito Santo nesse dom aqui, para atingir essa pessoa aqui, que não sabe de nada, quer dizer, ela pensa que ninguém está sabendo do que acontece com ela. Isso é com você. Exatamente. É Deus dando conhecimento do que está oculto. Obviamente, não há... sempre preciso falar do dom de sabedoria. Você vai ter que saber usar bem esse conhecimento, de forma a alcançar aquela pessoa. Mas eu só falar um detalhe sobre as 3 formas que o dom se manifesta. Não é de forma tão sistemática. Elas estão interligadas. Ou seja, às vezes você, durante uma visão, tem revelações. Isso. Às vezes, durante um sonho, há revelação. Então, não é uma coisa assim, é uma visão, não. Às vezes, você está vendo um anjo indo falar com uma pessoa e, na visão, você tem a revelação de tudo que ele vai fazer. Entendeu? Às vezes, num sonho, você vê uma pessoa, você só viu... Às vezes, é um sonho curto. Você viu uma pessoa, mas, por revelação, você sabe tudo o que está se passando por ela. Isso é muito interessante, né? Não, vamos lá. Esse lado é importante. Esse lado, Marcelo, hoje está bom, hein, Eva? Olha só. Marcelo, veja uma coisa, e nós temos isso, experiência nos grupos de intercessão e no culto profético. Isso que você falou é importante dentro do dom, por isso que eles estão, muito boa essa colocação, eles estão interligados. Então, por exemplo, o Marcelo fez, você que está assistindo, e isso acontece muito nos cultos proféticos. Aí ele assim, pastor, eu tive uma visão, eu via... uma pessoa assim, descreve a pessoa. Tá, ele descreveu a pessoa, essa é a visão. Mas assim, e o senhor me revelou que essa pessoa chegou aqui com um problema familiar. Então, o irmão teve uma visão e junto com a visão teve uma revelação. Para a pessoa que está lá não confundir. Porque os dois, você falou muito bem, os 2 dons vêm casados. Né? Eu tive uma visão com uma revelação. Por exemplo, eu via um processo. Tive uma visão, eu vi um processo, era um processo judicial. Uma visão. E o senhor me falou a respeito desse processo. Isso é extraordinário. Por que às vezes você vê um sonho, né, Gilson, uma visão que ela é até rápida e tem tanta informação. Quando você vai contar, você gasta até um tempo maior. Por quê? Porque às vezes você vê uma cena, por exemplo, no sonho, numa visão, e a onisciência de Deus, ele te dá toda a informação só na cena que você sabe que aquela pessoa está ali por causa disso, que aquela outra está tentando fazer aquilo outro. É Deus dando ao homem a sua onisciência. Toda aquela informação, todas as revelações vêm num tempo só, que é o tempo de Deus, né? Que é como luz. Outro ponto importante, Marcelo, também para ajudar para os irmãos. Isso é interessante para os irmãos entenderem.
Eu te ensinava muito isso no começo também, porque é por isso que o senhor fala muito usando aquilo que é da vida da pessoa, do cotidiano, né? O Jairo, por exemplo, viveu toda a vida como padeiro. Ele tinha muitas visões sobre padaria, pão e tal, aquela coisa toda. Isso que ele colocou é muito interessante. Às vezes o senhor coloca dentro de uma visão, ele viu a cena, né? Exato. Você viu a cena. Rápida. Agora, o senhor mostrou ele a cena. Aí ele vai, com a linguagem dele, descrever a cena Que ele viu. Se ele é uma pessoa que tem um português fino, né? Um português polido, então a descrição daquele fato é dentro da linguagem dele. Mas se é uma pessoa que tem uma cultura menor, que é um homem que não tem muita cultura, que não domina bem a língua portuguesa, ele vai descrever aquilo que ele viu da forma dentro daquilo que ele tem, daquilo que ele vai descrever, né? Entendeu? É a linguagem do profeta. A linguagem dele. Amós era boiadeiro. E quando ele vai profetizar, fala, vós vacas de Bazã, porque eu queria entender. Você usa a linguagem do profeta. Isso é por que né? Não, por que o irmão é usado lá e ele comete muito erro de português? O Espírito Santo conhece português. Sim, meu irmão, o Espírito Santo conhece português. Mas a informação é colocada lá no interior do irmão e ele transmite aquilo que o Espírito Santo mostrou a ele. Exatamente. É até bom também deixar bem explicado que a manifestação do dom de ciência se dá dessas três formas, como acabamos de dizer aqui, por sonho, por visões, por revelações. Então, por uma questão didática, nós nunca podemos dizer assim, fulano tem dom de visão, fulano tem dom de sonho, tem dom de visão. Ele tem dom de ciência, né? Exatamente. A questão apenas de doutrinária, né? Ele tem dom de ciência. Lembrando, né, Gilson? Nem todo sonho, né? Exato. Nem todo sonho é do Senhor, mas tá. Eclesiastes 5 fala assim, das muitas ocupações vem um sonho. Exato. Você tá muito preocupado com uma coisa, você acaba tendo um sonho com aquilo, né? Agora, uma outra coisa que eu queria colocar para vocês dois agora. Vocês dois vão ver aqui. Vocês que têm visões, eu não tenho visões. Mas uma irmã chegou para mim muito lá no Manaim e eu vou colocar vocês dois, vocês vão abrir isso aí. Ela chegou para mim e disse assim, pastor, eu tenho visões. Mas tudo bem, mas eu não vejo. Eu fiquei espantado, assim, como você tem... A irmã tem visão e não vê? Não, eu tenho visões sem ver. Aí eu falei, não, irmã, mas... Não, eu fecho os olhos, me passa na mente uma cena. Eu digo, não, irmã, isso aí não é visão, isso é uma imaginação, isso eu tenho também. Eu não tenho visões, mas essa imaginação eu tenho muita e tal. Visão você vê, tá? Então, é uma coisa que eu quero colocar com vocês. Depois eu quero colocar um outro detalhe que eu vou botar aqui na mesa, vai ser muito importante isso aqui. Mas vamos lá, vocês vão falar sobre isso aí. Depois vocês vão completar, vamos lá. Eu posso contar uma experiência minha própria, porque eu estava num determinado local, até era dentro de um avião, e sentou ao meu lado uma pessoa muito oprimida, falando coisas e tudo, e querendo me envolver na opressão dessa pessoa e tal. E aí, de repente, eu fiz um clamor ao Senhor. Aí estava clamando com os olhos abertos, porque estava conversando o tempo todo. E aí, né, eu via como se fosse uma tela na minha frente, assim. O anjo do Senhor que vinha e pegava uma espada e feria um animal selvagem. Aí, quando eu acabava de ver aquilo assim, como se tivesse desenhado numa tela, a pessoa chegou e falou assim, agora eu vou dormir. Encostou a poltrona, foi dormir, dormiu a viagem toda. Que maravilha. Então, quer dizer, eu vi a visão. Fiz o clamor, o Senhor deu a comunhão, eu não precisei nem de fechar os olhos, porque ele estava falando o tempo todo e aquilo estava me oprimindo. Eu falei, Senhor,
tem misericórdia, me dá uma benção aqui de livramento. Aí vi nitidamente, como se fosse uma tela. O anjo vinha e fisgava aquele animal com a espada. E imediatamente... A visão você vê, né, Marcelo? Exatamente. Agora, a revelação você ouve. É claro, a revelação você ouve. Às vezes você coloca dentro do seu interior de uma forma que... É como se você ouvisse do seu interior mesmo, né? Interior, né? Talvez seja interessante, primeira coisa, diferenciar entre aparições de anjos com visões com anjos. Me parece que são coisas diferentes. Ah, sim, né? perfeito. O anjo apareceu a Pedro, muitos hospedaram o anjo sem saber. A pessoa chegou ali mesmo. Você vê como se fosse o mundo físico. Exato. Uma pessoa, você nem sabe que é um anjo. Ela faz igual Abraão, chegou até comigo, fez até uma refeição com Abraão. Então isso é uma coisa. Agora, a visão... A experiência de Gideão com aquele anjo apareceu lá. Ali são aparições de anjo. Agora, visões com anjo, realmente você vê. Obviamente que são visões espirituais, né? Não é visões no mundo físico. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Você está vendo, você vê, tem que ver. Você está vendo os anjos, você está vendo a operação, você está vendo um pão, né? O que for, mas você está vendo no mundo espiritual, que é um grande mistério. Isso é até difícil explicar isso na lógica, assim, não. Mas agora eu vou fazer uma colocação que eu vou botar vocês aqui o pessoal fala na dificuldade, mas vocês estão aqui para isso mesmo. E vamos para os irmãos que a gente não combinou isso aqui, não. Vou perguntar para eles, a gente não combinou, não. Eu ouvi uma pessoa, eu tenho a minha opinião, é o que nós falamos no programa da semana passada, né? Quando acaba a fé, o dom vai embora, né? O dom espiritual vai embora. Um cidadão disse o seguinte, sobre o dom de ciência. Aí ele especificamente falou sobre visões. Ele diz assim, tem muita gente falando em visões. Aí, visão não pode ser de olho fechado, visão de olho aberto. Você falou sobre visão de olho aberto. Toda visão de olho fechado não é do Senhor e tal. Isso é verdade? Que loucura, né? Assim, eu diria que o primeiro argumento, Gilson, em relação ao dom de ciência, a grande prova que ele está errado são os sonhos. Porque o sonho, você vê claramente o sonho se você está dormindo de olhos fechados. Não é verdade? Então, por quê? Porque foi o que eu falei antes. A visão é espiritual. O sonho é espiritual. Se fosse ver com os olhos, como é que você tem sonhos? Olha só, que a pessoa que fez um comentário desse nível foi pessoa que eu já vi em reunião. Nós fazemos um clamor, claro, tá todo clamor, tá todo mundo de olho fechado. Quando levantar e sentar, alguém tem visão? Ele é um dos primeiros a levantar. Eu tive visão, então ele teve visão de olho fechado, poxa. Então, uma coisa assim, bom, não tem nada a ver, mas continua. Claro, mas tem sentido, realmente. Você pode ter de olho aberto, como pode ter também de olho fechado. Porque é uma operação do Espírito Santo. Não tem nada a ver. Comunhão não tem nada a ver com... Começar a colocar, Marcelo, normas com relação à operação do Espírito Santo, à manifestação do Espírito Santo, é a coisa mais absurda possível. Isso gera muita dificuldade no meio da igreja. E sem nenhuma base bíblica, está muito ligado ao programa anterior. Na verdade, é a ausência do dom de fé. Aí começa a duvidar de tudo. Exato, começa a duvidar de tudo. Agora, o dom hoje, Marcelo e Gilson, o dom de ciências parece ser, no nosso meio, o dom mais usado. Concordam? Concordo. Isso realmente, né? Tem, por exemplo, o culto profético. Quantas visões que o senhor mostra? Nas reuniões também. Nas reuniões também, todas. O dom de ciência é um dom muito ativo. Muito ativo, Ou seja, é um Deus que quer se revelar, que quer se dar a conhecer, que quer... E como esse dom também, né, Madeu, está muito ligado ao governo, à direção. Quando você vai numa reunião de presbitério, numa reunião de grupo de intercessão, como esse dom é fundamental para que o governo da igreja seja direcionado pelo Senhor. É o dom que só mais é usado para dar a direção do Espírito à igreja, ao governo, aos irmãos, né? Sim. Tem um aspecto interessante no dom de ciência, que é um dom através do qual o Senhor dá ciência
daquilo que está oculto. Exato. Então, se a situação não está oculta, se eu tenho conhecimento da situação, o senhor não vai revelar nada sobre aquilo. Isso. Esse aspecto é interessante, né? É, claro. O senhor não vai revelar aquilo Não, que você isso é bom para a igreja. Eu vou orar por Gilson, tá? Tudo bem. Vamos orar por... Ou aqui está um grupo, vamos orar por Gilson. Eu tenho conhecimento de uma necessidade do Gilson. Ou eu tenho conhecimento de um problema que Gilson está enfrentando. Eu tenho conhecimento. Então vamos orar ali. Eu não devo entregar dons. Não é sábio, é. Não é sábio. Mesmo que eu tenha, eu não vou entregar. Por quê? Eu posso conferir no coração. Por quê? Porque o dom de ciência é o conhecimento daquilo que está oculto. Então, eu tenho conhecimento, então para mim não está oculto. Mas está oculto para Marcelo, que não sabe do problema. Ele vai ser usado nos dons a seu respeito. E quando você tem conhecimento, o dom que tem que se manifestar é o outro. É a palavra de sabedoria. Isso, exatamente. Porque sabedoria. Você sabe do fato, então você vai dar uma palavra de sabedoria e não ciência. Né? Mas se você tem... por exemplo, você está numa reunião, vai orar por irmãos, ou num grupo de intercessão e tal, traz uma família, uma pessoa. Se aquele irmão que tem dons conhece o problema daquela família, aquele irmão tem que se omitir. Ele não pode, porque ele cria um problema para a família. É o mesmo caso, Gilson e Marcelo, aqueles dons familiares. Você tem dom dentro da família. Entendeu? É verdade. A mãe começa isso sempre deu errado, né? Começa a dirigir a vida da filha, do filho, a vida sentimental, a vida coisa e tal. Isso é um perigo, porque a própria Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua pátria. Então ele começa a expor. É bom que ele confira aquilo que vem de outra forma. E um outro aspecto também é como pessoas, por exemplo, a pessoa está precisando de uma libertação. Não, eu estou esperando que o senhor revele para eu saber o que eu vou precisar de mudar na minha vida. Não, se você sabe o que tem que mudar na sua vida, o senhor não vai revelar. Não precisa de dons, não precisa de dom, não precisa de visão. Gilson e Marcelo, nós estamos com o tempo avançado, mas eu gostaria de voltar a esse tema, esse mesmo tema. É um tema muito vasto. Ciências, que é um tema muito... E é uma das formas mais, como nós falamos, intensas, talvez o dom que mais se manifesta na nossa vida de igreja, como governo e tudo mais. No dia a dia da igreja. Amém? Então nós estamos encerrando aqui, pastor Gilson. A parte do senhor, boa sua participação conosco. Amém, obrigado. Pastor Marcelo. Paz do Senhor a todos. Vocês estão percebendo que conversas bíblicas aquelas conversas estão acontecendo aqui e nós estamos trazendo os assuntos, discutindo com os irmãos aqui, para aprender, até entre nós aqui, aprender mais desse assunto importante, são os dons espirituais na vida da igreja. Até o nosso próximo programa. Yes.
Louvado seja o nome do Senhor por mais este aprendizado que Ele nos proporciona nesse dia. Nós estamos encerrando o nosso culto e nós vamos orar agradecendo a Deus. E eu te convido a mais uma vez fechar os seus olhos para nós orarmos glorificando ao Senhor. Bendizemos a Deus por mais este culto prestado a Ti, pela Tua palavra, Senhor, mais uma vez exposta e estudada. Te glorificamos por toda a operação do Senhor entre nós. Te glorificamos, Senhor, porque nós não somos merecedores de conhecer os Teus mistérios, mas pelo Teu amor, o Senhor nos tem dado esta grande bênção. Entregamos a Ti as nossas vidas, o nosso louvor, e dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. O nosso culto está assim encerrado, só tenho mais alguns avisos para dar, que são com respeito ao QR Code que está sendo apresentado aqui embaixo. Este QR Code vai direcionar o senhor, a senhora, a uma assistência se você estiver fora do Brasil. Este QR Code ele é específico para aqueles que estão fora do Brasil e precisam de algum tipo de atendimento. Escaneie esse QR Code que você, meu irmão, minha irmã, visitante, prezado visitante, escaneie esse QR Code que você será redirecionado a um contato para fornecer essa assistência. Em seguida, nós temos um outro QR Code que está sendo apresentado. Esse QR Code é para que você compartilhe a sua experiência. Caso você tenha tido uma experiência com Deus em alguma das nossas programações, utilize esse QR Code e relate ali a sua experiência. É muito importante para nós sabermos o que Deus está fazendo através dessa ferramenta maravilhosa que são as nossas plataformas digitais. Por fim, nós temos o 0800, que é o programa de assistência pastoral da Igreja Cristã Maranata, em que você encontra um pastor qualquer dia da semana, qualquer horário do dia, para te dar um esclarecimento a respeito da Bíblia, para fazer uma oração com você, para te ouvir, para te orientar de acordo com os preceitos da Bíblia, da Palavra do Senhor, e assim você, independente da sua religião, do seu grupo evangélico até, você será atendido por um dos nossos pastores. Sendo assim, nós encerramos o nosso culto. A todos, a paz do Senhor Jesus.